Pessoal, bom dia mais uma vez, né? A gente se encontra aqui para fecharmos essa aula de hoje com Sociologia. E na aula de hoje, Tirone, a gente vai estar vendo instituições sociais. E as instituições sociais que abordaremos nessa aula vai ser família e escola. É um tema relativamente tranquilo, não consigo ver muita dificuldade aqui. Então eu vou tentar ser breve aqui para a gente ficar de boa, tá? Então, conceituando instituições sociais, a gente precisa entender primeiro o que é instituição. Então, essa instituição, pessoal, se tivesse que definir, é toda a estrutura que existe na sociedade, já estabelecida ou constituída, né, e que ela traz consigo uma norma. A família, a igreja, a escola, né, ela traz normas que a sociedade vai seguir. O Estado, né? Quando eu falo Estado, eu estou falando aqui, seja o Estado-nação, o Estado-Bahia, você consegue, por exemplo, ver, e como eu falava no passado, na figura desse Estado, um controle. Né? Se você tiver, por exemplo, errado e ver na rua a viatura passando, você puxa, caramba, minha moto é irregular, então eu estou sem habilitação, então eu sou um bandido. Então você começa a perceber que aquela viatura tem um papel de controle do Estado. Então esse controle social é feito por essas instituições sociais. O seu pai, por exemplo, quando ele te dá uma regra, te dá um conselho, sei lá, uma orientação, ele também está controlando você para você não agir de forma errônea. A escola também, dentro dos padrões que lhe oferece regras, também ela coordena essa estrutura institucional. Então, o que é que eu consigo visualizar de forma mais evidente em relação à instituição social? O Estado, a igreja, a escola, a família, o trabalho remunerado. Então, tudo isso aqui é fonte de regras. As principais características dessa instituição social, pessoal: exterioridade, objetividade. Esses dois logo de cara eu tenho o seguinte: essa exterioridade são as instituições sociais que são experimentadas como algo dotado de realidade externa aos indivíduos, ou seja, essa característica exterior que chega até o indivíduo, eu não tenho ela dentro da minha casa. Essa exterioridade eu vou aprendendo ao longo do tempo. Seja com a escola, com as regras que me são ofertadas, seja com a religião, seja com a família, quando assim, ó, isso pode, isso não pode, isso é possível, isso não é possível. Essa relação é a chamada de relação exterior, tá? Você vem de fora para o seu aprendizado. Objetividade são todas ou quase todas as pessoas da sociedade que se reconhece, que existem e se reconhece que elas são instituições legítimas. Eu, enquanto indivíduo, consigo me identificar como tal nessa objetividade. Né? Eu consigo, por exemplo, me reconhecer que enquanto indivíduo eu sou e tenho, por exemplo, legitimidade sobre a atuação na sociedade, seja em atuar de forma correta, seja em atuar de forma incorreta. Outras características é a coercitividade. Que coercitividade é essa? As instituições, pessoal, elas têm poder e exercem pressões sobre as pessoas, por exemplo. Qual é o exemplo que eu dei aqui? O exemplo que eu dei aqui vai ser sobre o seu pastor na sua igreja. Se ele te chamar para conversar algo sobre você porque você está errado, você vai perceber que ele vai ter autoridade sobre você, correto? A autoridade moral, né, são reconhecidos como ponto de poder legítimo, né? Isso perpassa pelo seu pai, pelo professor, pelo padre, pelo pastor, certo? E historicidade. Historicidade são as instituições que já existem desde o nascimento dos indivíduos, né? E vão continuar existindo após a sua morte. Ou seja, você foi aprendendo ao longo do tempo com seus pais e foi passando esses costumes de geração em geração. E esses costumes são regras que vão passando de geração em geração também, mesmo você vindo a falecer. As instituições que normatizam grupo, né? Essas instituições que normatizam grupos são compostas também de realidades sociais, porém distintas. Os grupos sociais, por exemplo, que são um conjunto de indivíduos, bem dentro da perspectiva das instituições sociais comuns,
né? Esses grupos sociais, e aqui vou dar um exemplo clássico para vocês. Vocês hoje têm nos grupos do WhatsApp, um grupo, querendo ou não, é um grupo social, apesar de ser um grupo da internet, mas que vocês observem que tem regras ali, né? Se começar, por exemplo, muita coisa, começa logo a ser controlado. Então, os grupos sociais, os grupos de WhatsApp, são uma referência básica do que eu estou abordando aqui para vocês, né? Quando você tem um grupo de jovens da sua igreja, observe, se começar a virar bagunça, vai ter que ter regra. Então, os grupos sociais dentro da sociedade, eles também devem ter regra, certo? E tem um objetivo comum. Nenhum grupo é formado sem objetivo. Então, a primeira instituição social é a família. E essa família, pessoal, ela é composta por pai, mãe, filhos, né? E isso forma o chamado grupo primário, né? Dentro da instituição familiar. As instituições, no geral, elas são interdependentes, né? Porém, pessoal, houve por volta do século XVI ao XIX, né? Algumas instituições que acabaram, por exemplo, sendo também relevantes. É o que ocorre com a libertação dos escravos, né, e com a necessidade desses escravos, por exemplo, estudarem e não terem um subsídio, não terem um suporte, não terem um apoio, né? Então, observe que essa instituição escravidão, ela passa por transformação, né? E essa transformação, ela chega até a questão familiar, religiosa e educacional, uma vez que esse povo não tinha esse acesso, certo? A família, dentro das instituições sociais, ela vai ser a principal, né? É o ponto básico de tudo, é a família. Logo, eu tenho a família, nesta ordem, o Estado, a escola, a igreja e as instituições econômicas, como bancos, coisa parecida. Todas elas seguem normas institucionalizadas, porém, cada família tem suas próprias normas e seus comportamentos. Ora, as normas dos bancos eles são distintas, cada um segue suas normas, assim como também as normas das instituições familiares. Ora, as normas que a família de vocês seguem, que os pais de vocês dão para vocês, é uma. A norma que os meus pais me deram é outra, ou que eu ensino para o meu filho. Nem todo mundo segue, tem as mesmas normas, as mesmas regras a serem orientadas. Isso é muito relevante. Daí a grande diferenciação de sociedade para sociedade. A família, pessoal, é o primeiro corpo social do indivíduo. Sem essa família, a gente passa a ter uma série de problemas. Uma sociedade que passa por problemas familiares, que tem problemas familiares, é uma sociedade que está fadada a alguns problemas sociais, certo? Lamentavelmente. Isso é regra? Não. Tem exceção, certo? A estrutura varia do tempo e espaço, e o exemplo clássico disso está papai, mamãe, filhinho. Se você vier para a sociedade atual, você tem papai, papai, filhinhos, você tem mamãe, mamãe, filhinhos, ou você tem papai, mamãe, filhinhos, ou vovó, vovô, netinhos. Essa é a estrutura da família atual, tá? E isso vai mudando ao longo do tempo e ao longo do contexto histórico. O que eu posso, por exemplo, viver ou estudar sobre as famílias? Eu tenho algumas características básicas. Um exemplo da monogamia e da poligamia. Professor, o que é isso aqui? Uma família monogâmica é a qual, como eu caracterizaria, é aquela em que a pessoa tem apenas um cônjuge, né? É eu e Cláudia, né? Que uma aliança, casou, né? E não, por mais que exista o divórcio, mas essa é aquela relação, essa é a família monogâmica, né? No entanto, hoje essa família monogâmica, ela admite o novo casamento, claro, depois do divórcio, certo? Isso é monogamia. No caso da poligamia, pessoal, poligamia é algo mais além, né? E a gente precisa entender um pouco isso aqui para vocês não errarem prova. É aquela que a pessoa pode ter dois ou mais cônjuges. O casamento de uma mulher com dois ou mais homens chama-se poliandria. De um homem com duas ou mais mulheres, polignia. Então, poliandria, casamento de uma mulher com dois ou mais homens. Aqui é poliandria. Poliandria.
e de um homem com duas ou mais mulheres, poliginia. Fica atento a isso aqui, para caso cobre num teste numa prova, você não errar. Que forma do casamento eu tenho ainda? Formas de casamento. Quantas formas? Terceiro, no casamento pode ser endogâmico e exogâmico. A endogamia quer dizer que o casamento é permitido dentro do mesmo grupo, dentro da mesma tribo, tá? Dentro do mesmo grupo, dentro da mesma tribo. Os ciganos, por exemplo, eles vivem, tem essa característica de endogamia, tá? E exogamia, ó, é o casamento encontrado na maioria das sociedades modernas, tá? Não muda muito, é o que a gente aqui é o que tem feito aqui, por exemplo, constantemente, certo? O casamento comum no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tipos de família, pessoal. Os tipos de família são conjugal ou nuclear, né? Onde reúne marido, mulher e os filhos, né? Esse aqui os tipos de família. Família consanguínea ou extensa, que engloba, além do casal, os avós, tios, primos, etc. Né? Observe que eu tenho aqui na imagem abaixo uma família consanguínea, né? Marido, mulher, netos, avós, bisnetos, juntou todo mundo, tem a família consanguínea. Vai todo mundo aqui no pacote, tá? Já a família conjugal é aquela marido, mulher e seus filhos somente. Funções da família. Professor, que função a família tem? Primeiro fator importante, a família, papai e mamãe, tem a função reprodutiva, né? Garante a satisfação aos impulsos sexuais e perpetua, querendo ou não, a espécie humana, né? Nascimento de filhos, de filhas, né? E essa população vai aumentando. A função econômica da família é aquela que assegura os meios de subsistência dos integrantes, ou seja, o pai e a mãe trabalham, logo elas conseguem dinheiro para sustentar os seus filhos, certo? Função educacional é aquela que eu faço aqui com o Bernardo, Cláudia faz com o Bernardo, Emily faz com as irmãs dela, né? Porém, essa função educacional da família, que é muito importante, a família tem esse papel de transmissão de valores para a criança. Então, quando Emily, quando eu abordo discussões, isso não pode, isso não pode, tem que ser assim, né? Esse papel é um papel extremamente importante das famílias, né? Onde esse primeiro ponto garante aqui a sobrevivência desses indivíduos de forma correta na sociedade. E em tempos de globalização, como é que estão as instituições sociais? Então aqui, pessoal, em tempo de globalização, a família, ela mudou bastante. Por quê, professor? Porque a partir de agora, nessa sociedade global, na sociedade pós-industrial, o padrão de família agora, ele vai mudar bastante. Professor, como assim vai mudar bastante? Vejam só, o chefe da família não é mais o mesmo. O que acontece aqui agora? A mulher passa a trabalhar, a mulher passa a ir até o mercado de trabalho e muitas vezes o homem fica cuidando da casa. Então, a partir de agora, o homem e a mulher estão trabalhando. Logo, os papéis domésticos que eram exclusivos da mulher passam também a ser dos homens. Então, observe que a sociedade globalizada, a sociedade pós-industrial, ela vai nortear um novo padrão de família. E ainda sobre isso, né? O que acontece com essa sociedade pós-industrial? A mulher começou a se tornar mais independente ainda. E isso vai fazer com que, pessoal, dentro dessa perspectiva do... Então, pessoal, dentro dessa perspectiva que a gente está vendo aqui agora, o que é que eu preciso destacar para vocês? Houve um grande número, a partir dessa interdependência das mulheres, né? Acaba buscando o divórcio, a sua separação, coisa parecida. Outro fator preponderante também é a fertilidade, a taxa de fertilidade ou natalidade. Por quê, professor? Por que vai diminuir? Porque grande parte da sociedade dessa época, e as mulheres, por exemplo, como vão estar trabalhando, então elas não vão estar muito preocupadas no sentido de
de filhos, né? Até porque não vai ter tempo de cuidar dos filhos, ela vai estar trabalhando. Então, esse quadro agora, ele vai modificando constantemente. Isso tem mulheres que tinham 3, 4 filhos, passaram a ter apenas um ou nenhum, né? Então, outro fator preponderante, né? O produto do divórcio, do abandono, da viuvez e da competitividade agora é monoparental. E o que acontece? Muitos filhos, diante disso, da separação ou coisa parecida, passam a morar ou somente com a mãe, ou somente com o pai, ou tem hoje uma nova moda, guarda compartilhada, ou até com os avós. Isso é interessante porque a sociedade ela vai ganhando um novo ponto de partida a cada contexto histórico. Então, o modelo de família nuclear, que é aquele que você tinha vovô, vovó, vovô, parece que agora predomina, né? O menino mora com a avó, mora com a tia, mora com o pai ou mora com a mãe, e isso passa a ser fruto de uma adaptação pós-industrial, certo, pessoal? Quanto à escola, o que é a escola? Qual o papel da escola? A escola é um dos papéis, uma das instituições mais importantes no contexto sociológico. No contexto sociológico. Por quê, professor? Porque ela vai mediar as relações entre indivíduo e sociedade. Ela vai ser uma das instituições que transmite o papel cultural, os modelos sociais, o comportamento e os valores morais, tá? Permite que a criança ou adolescente socialize e eduque-se, né, dentro de uma estrutura escolar, promove o aumento da autonomia e o pertencimento ao grupo social. Essa é uma estrutura no qual essa construção do conhecimento é proposta por essa escola. E essa escola ela é norteadora dos padrões do conhecimento institucional. Ainda sobre a escola, eu tenho que, depois da família, é a instituição mais importante. Professor, por que a escola é a instituição mais importante? Que eu vou aprender a ler e escrever? Não. Porque é essa escola que vai me trazer padrões culturais formais, tá? Eu vou ter uma construção erudita na minha formação, tá? E isso vai ser muito importante. Além disso, oferecer conhecimentos teóricos e práticos para que eu possa lidar com o meu dia a dia. Lida também com os comportamentos emocional, social, vocacional e ético, a partir daquilo que é orientado, estimula a autonomia, o respeito ao outro e as habilidades. Professor, e se não houvesse a escola? Seria algo um pouco mais complicado ainda, porque a gente estaria faltando uma cadeia na hierarquia das instituições sociais. Então, pessoal, eu quero aqui agradecer a vocês pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido a abordagem que o professor Elton fez até aqui de forma simples, de forma rápida, para não ficar cansativo, tá? A partir daqui a gente vai para a nossa atividade para a gente reforçar o nosso conhecimento. A todos, obrigado pela atenção e um forte abraço.